convido você a abrir nesta noite a palavra do Senhor no livro de Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, então ele está vizinho ali a Mateus, tá bom? Mateus, os irmãos sabem contar muito bem, porque domingo passado encerramos os nossos sermões expositivos em todo o livro de Mateus, né? Durante 5 anos estivemos estudando Mateus, então os irmãos, se você não souber encontrar Mateus, é porque você não, faz muitos anos que você não vem à igreja. Mas eu acredito que você não é um desses, você estava aqui estudando Mateus. Aí você vai para Malaquias. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10. Vamos iniciar nessa noite. Vamos ter durante esse mês de maio mensagens voltadas à família. Então, se de repente você é uma esposa crente e seu esposo não é, faça o convite para ele vir à igreja. Se você é crente, seu filho não é, faça um convite para ele vir à igreja. Não só nesse mês, é claro, mas esse mês vamos ter aí uma dedicação à família. Então vamos tratar de vários assuntos: pais, mães, casamentos, filhos. Malaquias, bem pertinho aí de Mateus. É só encontrar Mateus, você volta um pouquinho, você encontra Malaquias, o último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10 ao 16. Amém? É antes ou depois de Mateus? Antes de Mateus. Glória a Deus. Antes do livro de Mateus você tem Malaquias. Saudamos também a todos que estiverem aí pela internet nos acompanhando. Deus abençoe sua vida. E você que está nos assistindo, nos faça também uma visita. Este mês, como já foi anunciado aqui, iremos dar uma atenção maior à família. Também temos, um jantar de casais, dia 14. Se você é da igreja e ainda não se inscreveu, se inscreva. Só temos 3 vagas. E se você que está nos assistindo, mesmo não sendo da igreja, mas as vagas estão abertas a qualquer casal, tá certo? E você será bem-vindo e vamos ficar muito felizes com a sua presença. O investimento é apenas R$30. R$30 não é para pagar nenhum gasto que a igreja vai ter. Os R$30 é para apenas pagar a sua janta. Então, a igreja está também entrando com investimento também na questão do casamento. A igreja tem feito isso e vamos continuar fazendo para a glória de Deus. Então, dia 14, às 7 horas da noite, temos um jantar de casais. Se você quiser me procurar nas redes sociais, aí tem meu número também, ou você pode procurar alguém que faça parte também dessa igreja. Então vamos lá, os irmãos já encontraram, Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10 ao 16, diz assim: Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas,
de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência em suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Amém. Pai, te pedimos ao Senhor que o Senhor venha dirigir essa mensagem ao marido, à esposa, aos filhos, à tua igreja, Senhor, aos nossos ouvintes. Ó Pai amado, que viemos olhar, Senhor, esse assunto à luz da tua palavra, Senhor, não à luz do achismo, não à luz, Senhor, do nosso coração duro, não à luz, ó Pai, do que o mundo quer nos impor e nos ensinar, mas à luz, ó Pai, da tua palavra, na ação e na ousadia, Senhor, do teu Santo Espírito. Nos ajuda, te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o título aqui na Bíblia, na versão que eu estou usando, é uma advertência contra a infidelidade conjugal, né? Uma advertência contra a infidelidade conjugal. E no tema aqui da nossa mensagem, eu quero dizer a você que o nosso tema é famílias em perigo. Famílias estão em perigo. E o assunto de hoje, ele está em todas as manchetes. Os assuntos de hoje, basta assistir televisões, ler jornais, que a gente sabe que é um assunto atual, que é um assunto importante, que é um assunto urgente. E quero dizer a você que não é só a pandemia, mas a maior crise que estamos vivendo hoje é a crise da família. A nossa mensagem de hoje tratará sobre questões importantíssimas. Primeiro ponto de hoje será o que é casamento. Segundo ponto, o que Deus diz sobre casamento misto. E terceiro ponto, e o divórcio, como é que Deus vê o divórcio? Como é que Deus encara o divórcio? E eu quero dizer aos irmãos que precisamos estudar as Escrituras. Precisamos sim nos dedicar à teologia, porque a teologia vai determinar também a vida. Estamos estudando uma revista aqui na quinta-feira sobre cosmovisão cristã, de como devemos olhar o mundo, porque ainda participamos do mundo, não somos do mundo, mas participamos do mundo, onde no mundo fazemos troca, fazemos venda, onde no mundo casamos, onde no mundo participamos de muitas coisas, de escola, de saúde, de trabalho, e a Bíblia nos convida a, em tudo isso, fazer para a glória de Deus. Então, o estudo da quinta-feira nos convida, nos alerta de que ainda estamos no mundo, e precisamos viver nesse mundo para a glória de Deus, observando esse mundo, decidindo nesse mundo, como as Escrituras falam de cada coisa, com princípios bíblicos. E na revista também diz que quando a gente não tem, quando a nossa crença é errada, a nossa visão do mundo também será errada. Então a teologia determina a vida. Os sacerdotes deixaram certamente de ensinar a palavra e certamente o povo se corrompeu. Práticas erradas são frutos de princípios errados.
Se eu estou entendendo algo errado, se eu estou praticando algo errado, é porque eu tenho entendido de forma errada. E eles estavam lidando de forma errada uns com os outros aqui nesse texto, porque estavam lidando de forma errada com Deus. Se eu não tenho uma vida com Deus, se eu não vejo as Escrituras segundo a vontade de Deus, a minha prática mundana será a vontade do homem e não a vontade de Deus. Então a teologia, ela determina a vida. Por isso o Senhor diz: crescei na graça e no conhecimento. Por isso Pedro vai dizer que quando alguém perguntar sobre a nossa fé, temos que estar preparados para responder sobre a razão da nossa fé. Também quero dizer a vocês que a família também determina a igreja. Eu tenho orado aqui às vezes na terça-feira e eu tenho dito: Senhor, abençoa as famílias, Senhor. Porque se não tivermos famílias sabias, não vamos ter igreja sabia. A família determina a igreja. Os casamentos mistos aqui estavam pondo em risco a teocracia judaica, a integridade espiritual da nação, e o divórcio estava colocando em risco a integridade das famílias. O abandono do cônjuge estava ameaçando o desmoronamento do lar em Israel. Famílias desestruturadas e quebradas estavam desembocando em igrejas também fragilizadas. Então, olhando para esse contexto, olhando para esse texto dessa noite, eu quero olhar com você no versículo 14 sobre o primeiro ponto da nossa lição, e afirmando que o casamento é uma aliança de amor. O casamento é uma aliança de amor. Versículo 14, o texto nos diz: e perguntais, por quê? E o texto diz: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então veja que o Senhor foi testemunha dessa aliança. O Senhor, ele foi testemunha deste casamento. Não foram apenas os seus convidados que foram testemunhas, mas o texto é claro em dizer que o Senhor foi testemunha. Então o casamento é uma aliança de amor, e nesse casamento deve ter limites. Existem limites dessa aliança conjugal. Primeiro limite que eu quero dizer a vocês é que o casamento é uma união heterossexual. O que significa a palavra heterossexual? É que o casamento, ele deve ser entre sexo oposto, macho e fêmea. Então o casamento, ele deve ter essa limitação. O casamento é uma união heterossexual. Gênesis capítulo 2, versículo 24, lá no texto acerca da criação, no primeiro livro da Bíblia, o Senhor já dizia: por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une a quem? Ao seu outro homem? Não, a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então o casamento é uma união de um homem com a mulher, é uma união heterossexual. A união homossexual, que seria o contrário disso, é uma abominação. A união heterossexual é um erro. A união homossexual é um erro. A união homossexual é uma imoralidade. A união homossexual é uma paixão infame, contrária à natureza. Então, meus amados, o primeiro limite dessa aliança conjugal é que o casamento deve ser uma união heterossexual.
O casamento também, dentro da sua limitação, é uma união monogâmica. O texto nos diz, no versículo 14, que o Senhor foi testemunha desta aliança, e a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela, essa mulher, a companheira, e essa mulher sendo a mulher da tua aliança. O casamento é uma união monogâmica. O que é monogâmico é que você deve ter apenas um cônjuge. O homem precisa ter apenas uma esposa, e a esposa precisa ter apenas um marido. Essa união monogâmica é a união aprovada por Deus. A união que foi instituída desde a criação, a união que foi sancionada na lei, e a união que foi reafirmada também na graça. A incidência, ou a existência, ou a ocorrência da poligamia, que seria o contrário da monogamia, foi fruto da desobediência e trouxe graves consequências. Nas Escrituras temos vários exemplos de homens que quiseram ter mais de uma mulher, e isso causou grandes consequências. Então, dentro da sua limitação, o casamento é uma aliança de amor, e dentro dessa limitação é uma união heterossexual entre um homem e uma mulher. É uma união monogâmica. O homem deve ter apenas uma mulher e a mulher apenas o seu marido. O casamento é uma união também monossomática. O que quer dizer monossomática? É que isso se torna um corpo. É apenas uma unidade. É a união dos dois em uma só carne, como diz o texto. E nessa união, o sexo no casamento é uma ordem. Nessa união monossomática, o sexo no casamento é bom. O sexo no casamento é santo, é puro, é deleitoso. Quando faltamos com isso, a Bíblia diz que faltamos com continência. Quando falta o amor a esta aliança, isso pode implicar na infidelidade sexual. O casamento, nessa limitação, ela é uma união heterossexual, ela é uma união monogâmica, ela é uma união monossomática, e ela também é uma união indissolúvel. O Senhor foi testemunha desta aliança entre ti e tua mulher, a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Essa é uma união indissolúvel. A quebra, meus irmãos, dessa união, dessa aliança, é deslealdade. A Bíblia diz em Mateus 19, versículo 6, que o que Deus uniu, não separe o homem. Então precisamos saber que dentro dessa aliança de amor, em primeiro lugar, essa aliança tem limite. E o limite é que o casamento deve ser heterossexual, grave bem isso, entre um homem e uma mulher. Não queira aprovar o que o mundo aprova, o relacionamento entre dois homens, o relacionamento entre duas mulheres. É abominação ao Senhor. O casamento é uma união monogâmica, ou seja, queira apenas uma mulher. E você viva para o seu marido, queira apenas o seu marido. E que vocês possam dizer, como diz lá em Cantares, a esposa diz: eu sou do meu marido e meu marido é meu. O casamento é uma união monossomática, porque os dois se tornam uma só carne, e o esposo deve desfrutar dessa relação com a sua esposa.
Como eu disse, na união dessa aliança, o sexo não é pecado. O sexo é uma ordem e é santo, é puro e deleitoso. O casamento é uma união indissolúvel. Isso significa que você não pode repudiar sua esposa. Você não pode deixar sua esposa por qualquer coisa. A quebra dessa aliança conjugal é deslealdade. O que Deus uniu não separe o homem. Segundo lugar, observemos a natureza da aliança conjugal. O casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Quando eu digo aqui voluntária, é porque o casamento não é obrigatório. O casamento deve ser uma escolha voluntária. Porque, meus irmãos, ninguém obriga duas pessoas a se casarem. E quando elas se unem nessa aliança, elas devem devotar amor um pelo outro. Quando se unem nessa aliança, elas aceitam entrar debaixo do mesmo jugo, caminhar juntos. Elas fazem uma aliança, um pacto de pertencerem um ao outro, um pacto de cuidarem um do outro, um pacto de serem fiéis um ao outro. Como diz Provérbios 2, versículo 17, o casamento é um pacto, é uma aliança, é um pacto. E Provérbios 5, 18 nos exorta o marido a alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Alegre-se com a sua mulher, deleite-se. O casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Mas em segundo, o casamento é uma aliança de companheirismo. O casamento não foi criado para os cônjuges competirem, mas para cooperarem. Eu costumo dizer a alguns casais que algumas vezes visitei que o casamento não é um ringue de boxe. Vamos ver quem ganha mais, vamos ver quem se sai melhor. Não é. O casamento, ele não foi criado para os cônjuges competirem. O casamento foi criado para eles cooperarem. Eles devem cuidar do outro, como cuidam de si mesmo, de lá em Efésios. Efésios capítulo 5, quando vai se tratar da mulher, que a mulher deve ser submissa, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Lá ele diz que cuidar da minha esposa é cuidar de mim mesmo. Cuidar dela é cuidar de mim mesmo. Edivânia, você não diz nenhum amém? Amém. Glória a Deus. O casamento é uma aliança de companheirismo. Eles são companheiros, ou seja, devem estar juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. O casamento é uma aliança também testemunhada por Deus. Acho isso muito forte e é bom que você também saiba disso. Parece que as pessoas esquecem e acham que apenas as pessoas foram testemunhas. Deus foi testemunha do seu casamento. Deus é o arquiteto, o fundamento e o sustentador do casamento. Ele está presente e Ele é a testemunha principal. O casamento foi instituído por Deus e feito na presença de Deus. Devemos pedir a Deus o cônjuge. Para os solteiros, devemos, tanto os solteiros como casados, construir a relação sobre Deus. Salmo 127, versículo 1: se Deus não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho. A Bíblia também diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 12, que o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Veja porque dizemos no primeiro ponto
que o casamento é uma aliança de amor. Amém? Segundo ponto, o casamento misto. O casamento misto é uma violação do propósito de Deus. O casamento misto é uma deslealdade à paternidade de Deus. A gente vê isso no versículo 10. Veja, no versículo 10 ele diz: não temos nós todos o mesmo Pai. O que seria o casamento misto? Um casamento de alguém que tem ele como pai e um casamento com alguém que não serve a ele. É um casamento misto. É aquilo que o irmão Marivaldo postou, eu acho, semana passada no grupo da igreja, sobre julgo desigual. O casamento misto é uma violação do propósito de Deus. Ele diz: não temos nós todos, fazendo uma advertência àquele povo, não temos nós todos o mesmo Pai? Deus é o Pai do seu povo de uma forma essencial. E Deus chamou Israel para ser o seu povo particular. Nós, meus irmãos, pertencemos à família de Deus. Nós fomos adotados e também somos gerados pelo Espírito Santo. Deus fez conosco uma aliança de ser o nosso Deus e de nós ser o seu povo para sempre. Então Ele só pode requerer de nós fidelidade. O casamento misto levava à idolatria e à adoração de outros deuses. Era uma espécie de infidelidade conjugal com o Deus da aliança. Era uma traição e uma quebra da aliança. E eu gostaria de convidar os irmãos, você marca aí, deixe marcado aí em Malaquias, porque vamos precisar retornar para Malaquias. Pelo menos as mulheres estão cheias de lembrancinhas aí na sua Bíblia que podem marcar. Você marca aí Malaquias e veja Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 34. A partir do versículo 11, Êxodo 34, a partir do versículo 10. Veja a aliança que Deus faz com o seu povo, e veja que Deus adverte esse povo de não praticar a infidelidade. Como eu disse aqui a vocês, o casamento misto ia levar esse povo à idolatria e a adorar outros deuses. E isso, quando você serve a Deus, mas você está praticando a idolatria, é uma espécie de infidelidade conjugal. É uma espécie de infidelidade com o Deus da aliança que fez com você. Num certo sentido, alguém que diz que serve a Deus e tem outros deuses está adulterando. É um adúltero também. Veja que a Bíblia traz isso também como adúltero. Não é apenas adúltero aquele que traiu sua esposa, mas aquele que traiu também Deus com outros deuses. É um adúltero também. Versículo 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Versículo 11. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se é se afastar desse povo, é não criar uma aliança com esse povo,
abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não sejam por cilada. O povo de Deus fazer aliança com esse outro povo que não era o povo de Deus, era cair em cilada. Continuando. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Ele é um Deus zeloso. Deus zeloso é Ele. Isso lembra o primeiro mandamento: não adorar, não fazer imagem de escritura, não adorar outros deuses, porque Ele é um Deus zeloso. Continuando, 15: para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide. Você pode ser que você faça uma aliança com esse povo, e quando esse povo for pecar, te convidem. Quando esse povo for adorar os seus deuses, te convidem. E comas dos seus sacrifícios. Versículo 16: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. O Senhor trata até com os filhos, diz: olha, vai que você faz uma aliança lá com eles, e teus filhos também se corrompam. Versículo 17: não farás para ti deuses fundidos. Então a gente percebe aqui que Deus está proibindo o julgo desigual. Deus está dizendo que não aprova o casamento misto. Deus está dizendo que tem um povo, que esse povo deve adorar somente a Ele, que esse povo não deve fazer nenhum outro tipo de aliança que Ele não aprove. O apóstolo Paulo, tratando sobre o assunto do jugo desigual, o apóstolo Paulo diz que a harmonia entre Cristo e o maligno. Vocês acham que tem harmonia entre Cristo e o maligno? Entre a luz e as trevas? Ou que união do crente com o incrédulo? Aqui está bem direto. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 6, do 15 ao 16. Você que está solteiro, você não é obrigado a casar, mas a Bíblia diz: se você quiser permanecer solteiro, se você quiser permanecer viúvo ou viúva, a Bíblia diz que você pode permanecer, mas se você foi chamado por Deus para permanecer dessa forma, porque por causa da prostituição, para que vocês não se prostituem, se vocês acham que não dá para ficar solteiro, não dá para ficar viúvo, não dá para ficar viúva, porque eu posso pecar, eu posso cair na fornicação, eu posso cair na prostituição, a Bíblia diz: se case. Mas a Bíblia diz: se case com alguém da mesma fé. Você que é crente não pode se casar com um incrédulo. Que união há entre Cristo e o maligno? Que união há entre um crente e um incrédulo? É isso que o texto está dizendo. Você casando com um incrédulo, certamente pode ser que você comece a adorar os deuses dos incrédulos. Certamente pode ser que ele te desvie, ele te afaste do caminho correto. Não entre nesse jogo desigual. Procure alguém da mesma fé. Quer ficar solteiro? Não é pecado, mas quer casar? Case no Senhor. O casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé. A geração, meus irmãos, antes do dilúvio, a gente observa que até a decadência da geração antediluviana foi devido ao casamento entre os filhos de Deus com as filhas dos homens. Ou seja, de uma geração piedosa com uma geração que não temia a Deus.
isso causou grandes consequências. E temos muitos outros exemplos na Bíblia. Veja 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11. Está você solteiro, espere no Senhor, tenha paciência. Mas case, né, irmão Beto, com alguém da mesma fé. Não caia nessa cilada. Não é a vontade de Deus para a sua vida. Primeira Reis, capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres. E o texto vai questão de dizer estrangeiras. Mulheres estrangeiras que não eram mulheres ali do seu povo. Mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas. O Senhor havia dito, o Senhor havia dado ordem: não casem com essa outra nação, nem casem ela convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou a Salomão pelo amor. Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Está aí a consequência. Suas mulheres perverteram o seu coração. Olhe comigo, Neemias. Está antes, viu? Neemias. Depois, né? Desculpa aí. Está depois de 1 Reis. Neemias vai passando mais adiante. 1 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Neemias vai passar por Esdras. Neemias, capítulo 10. Neemias, capítulo 10, versículo 28 a 30. Neemias capítulo 10, 28 a 30 diz assim: o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que se tinham separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento. Versículo 29, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30, de que não dariam as suas filhas aos povos da terra, nem tomariam as filhas deles para os seus filhos. Está vendo? Mais uma vez, o Senhor sendo contra o casamento misto. O casamento misto é uma violação do propósito de Deus. O casamento misto é a quebra da aliança feita pelos pais. Volte para Malaquias. Malaquias, capítulo 2, versículo 10. Além de dizer, não temos nós todos o mesmo Pai? Aí ele diz, não nos criou o mesmo Deus? Continuando, por que seremos desleais
um para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Ele está dizendo aqui que existia uma aliança do povo, como lemos lá atrás, de não dar seus filhos a outros de outras terras, estrangeiros, que não temiam a Deus. Existia essa aliança. Então, meus irmãos, quando nos casamos de modo casamento misto, estamos quebrando uma aliança que foi feita desde os nossos pais, lá de trás. Quando o povo recebeu a lei de Deus no Sinai, eles prometeram a Deus que não daria seus filhos ou suas filhas em casamento aos adoradores de outros deuses. A questão não era os casamentos interraciais, mas a união com adoradores de deuses estranhos. O problema não era racial, o problema aqui era acerca da fé. Hoje, quando uma pessoa se casa com alguém não nascido de novo, está quebrando este preceito bíblico. Que os nossos solteiros da igreja não venham fazer isso. Quando alguém se casa, alguém da fé que confessou Cristo como seu único Senhor e Salvador, e vive o cristianismo, guardando os mandamentos do Senhor, e você de repente casa com uma pessoa incrédula, com uma pessoa que não nasceu de novo, você está quebrando esse preceito bíblico. Lamentavelmente, isso já aconteceu aqui em nossa igreja. E quando fui conversar com a pessoa ainda disse: eu não quero conversa, eu leio a Bíblia. Então parece que essa pessoa esqueceu de ler esses textos. O casamento misto implica em infidelidade a Deus. Por quê? Porque atenta, meus irmãos, contra o propósito da família viver para a glória de Deus. Qual é o propósito da família? É viver para a glória de Deus. Como é que uma família vai viver para a glória de Deus se um é crente e o outro é incrédulo? Se um está na luz e o outro está nas trevas? A família devia ser a escola em que a vida como Deus imagina deveria ser aprendida e praticada. Deuteronômio 11, versículo 19, um texto que a nossa irmã Natália já pregou aqui. O texto diz que nós devemos ensinar nossos filhos, falando a eles de modo que pode ser assentado, pode ser em casa, andando pelo caminho, deitado, levantado. A gente deve ensinar a palavra de Deus, os desígnios de Deus, os preceitos de Deus, a lei de Deus. Mas como vai ter um casal interessado em fazer isso se um está nas trevas e o outro está na luz? Vai ser difícil. Eu conheço um casal que no momento está passando por uma luta, porque a esposa é crente, o marido não é. A esposa quer apresentar a criança, mas o esposo quer batizar. Você que está solteiro, você ainda tem tempo para pensar, para você não enfrentar isso amanhã ou depois. Então, meus amados, o casamento misto implica infidelidade a Deus. Atenta contra o propósito da família viver para a glória de Deus. A vida cristã deve ser vivida exclusivamente para a glória de Deus. O casamento é uma demonstração do casamento de Cristo com a igreja. Isso é muito forte. Mas Efésios vai falar disso. Que a nossa união, nosso casamento, ele é comparado. Ele é muitas vezes, ele faz que a gente muitas vezes olhe para a união de Cristo com a igreja. Nosso lar precisa ser uma igreja santa, adorando ao Deus Santo. Uma casa dividida não pode prevalecer. A Bíblia diz em Amós capítulo 3, versículo 3: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo?
Então, meus irmãos, o casamento misto implica a infidelidade a Deus, porque atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. Segundo lugar, porque conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. Versículo 15, ele diz: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Um casamento misto tem grandes dificuldades, como eu já disse nessa noite, na criação dos filhos, na disciplina do Senhor, na disciplina e na demonstração do Senhor. Os filhos, se a gente for ler uma passagem que tem lá em Neemias capítulo 13, houve ali um casamento misto e os filhos estavam falando diferentes, porque não há comunhão entre Cristo e o diabo. É uma infidelidade a Deus o casamento misto, porque é uma aberta desobediência ao mandamento de Deus. Versículo 11. Versículo 11 de Malaquias: Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Casamento misto é uma aberta desobediência ao mandamento de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, a ordem de Deus é clara: o casamento misto não faz parte do projeto de Deus para o seu povo. Ainda se tratando do casamento misto, em quarto lugar, o casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus. Versículo 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal. Que fizer o quê? O que diz no versículo 11: Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. Versículo 12: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. A desobediência, meus amados, só pode trazer juízo. Deus não premia a desobediência. As consequências podem ser amargas para aqueles que entram na contramão da vontade de Deus. A linguagem aqui desse versículo, que Deus eliminará, nos lembra muito o juízo que Deus fez na casa do sacerdote Eli, cuja família foi eliminada do sacerdócio por causa da sua negligência e por causa das maldades cometidas por seus 2 filhos. Eli, como sacerdote, tinha seus 2 filhos que andaram errantes, que não foram corrigidos, e Deus agiu com juízo, como disse a irmã Beca essa noite, com grande ira. O casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus. Essa semana, tratando da revista que estamos estudando na quinta-feira sobre o Cosmovisão Cristã, a gente conversava aqui, eu lembrava de um fato, e eu conversava aqui com o irmão Marivaldo e alguns irmãos na quinta-feira. Quantas pessoas aí que destroem casamento, depois vai para a rede social e está lá com o marido da mulher que ficou lá sofrida, seus filhos que estão sofrendo o divórcio, a mulher adulterou, ainda vai para a internet, lança uma foto com o marido e ainda diz assim: graças a Deus por esse marido, graças a Deus, presente de Deus. Eu tenho até medo de contar essa história aqui. É uma visão errada, é uma crença errada
que passa a ver as coisas de forma errada e que é reprovada por Deus, certamente. Em terceiro lugar, o divórcio é uma quebra da aliança conjugal. Qual é a natureza do divórcio? De onde vem o divórcio? Será que Deus permitiu o divórcio? Ou foi os homens que inventaram, ou foi a dureza do coração do homem? Versículo 16, Malaquias capítulo 2 diz: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o quê? O repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Deus odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Deus regulamentou o divórcio, e a gente vê isso lá em Mateus, mas Deus não instituiu o divórcio. Quando eles vão perguntar a Jesus por que Moisés está dando carta de divórcio, a resposta de Moisés é: por causa da dureza do coração do homem. Mas não foi assim desde o princípio. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O divórcio não é a vontade de Deus. Embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e abandono, ele não é obrigatório. O resultado certamente é a dureza de coração. Quer dizer aos irmãos que, mesmo na infidelidade ou no abandono, a vontade de Deus ainda é que aconteça o perdão e a restauração. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus. Como disse o versículo 14: o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, entre ti e tua companheira, entre ti e a mulher da tua aliança. O Senhor foi testemunha dessa aliança. Então o divórcio não pode ser senão a apostasia do amor. É rejeitar alguém que um dia foi desejado. É descumprir com promessas feitas na presença de Deus. Malaquias diz que é a quebra da aliança, porque quebrou a aliança com a mulher da mocidade, quebrou a aliança com a companheira e com a mulher da aliança. Muitas vezes, meus irmãos, qual é a causa do divórcio? Em primeiro lugar, a falta de cuidado de si e do cônjuge. O casamento é como uma conta bancária. Se sacarmos mais que depositarmos, vamos à falência. Se investirmos mais no casamento, teríamos certamente menos divórcio. Quem ama o cônjuge, a si mesmo se ama. Quais são, meus amados, os cuidados que precisamos ter para os casais nessa noite? Para os casais nessa noite que estavam no jantar de casais, falamos acerca do elogio, que não deve faltar elogio, não deve faltar o romantismo, e o romantismo entrou a questão do marido ser romântico, e de não faltar o sexo no casamento. Entrou também a questão da comunicação e a questão da fidelidade. Nesta noite também poderíamos dizer que não podemos deixar o casamento cair na rotina. Não podemos também no casamento guardar mágoa. Não podemos deixar de ter comunicação. Não podemos deixar de suprir as necessidades emocionais e sexuais do cônjuge. Não podemos deixar de administrar também sabiamente a questão financeira. Temos divórcios até por conta de questões financeiras.
Uma outra causa do divórcio é a falta do bom senso. O versículo 15 diz: portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Antes de divorciar, meus irmãos, uma pessoa precisa ter bom senso para pensar nas consequências. Primeira consequência, consequências espirituais. Segunda consequência, consequências emocionais. Terceira consequência, consequências também econômicas. Quarta consequência, consequências para os filhos que também sofrem. Quinta consequência, consequências para a igreja. Como eu já disse a vocês, casamentos frágeis, igreja frágil. Terceiro lugar, as consequências do divórcio. O divórcio, meus irmãos, provoca profunda dor na pessoa que foi abandonada. Versículo 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Esse choro era dos homens que se chegavam a Deus sem ter suas orações respondidas, e também das mulheres abandonadas. Quando as esposas abandonadas iam ao altar e derramavam suas lágrimas, isso tocava o coração de Deus ao ponto dele não aceitar as orações dos maridos que haviam abandonado essas esposas. Veja que o marido que abandona a esposa, suas orações podem ser interrompidas. O divórcio dói mais do que o luto para o cônjuge e para os filhos. Um pastor já dizia que um divórcio é uma amputação. O divórcio também traz graves consequências para os filhos. A poligamia e o divórcio não são contribuintes à criação de filhos no temor de Deus. E em última instância, essas práticas não eram proveitosas para obter a semente piedosa na árvore genealógica do Messias prometido. Então traz consequências para os filhos, provoca quebra de comunhão com Deus da pessoa que abandona. No primeiro capítulo de Malaquias, Deus recusa-se a aceitar os sacrifícios, porque os animais eram defeituosos. Agora Deus os rejeita por causa do divórcio dos ofertantes. Salmo 68, versículo 18 diz que se há iniquidade no coração, Deus não ouve as orações. 1 Pedro 3,7 diz que se o marido não vive a vida comum do lar, suas orações são interrompidas. Deus não aceita o culto desses homens, porque Ele não aceita a quebra da aliança conjugal. O divórcio também provoca o repúdio de Deus ao ato e à pessoa. Às vezes escutamos algumas pessoas dizendo assim: Deus odeia, Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Aqui está dizendo que o divórcio, esse pecado, provoca o repúdio de Deus, tanto ao ato de se divorciar, como também à pessoa que se divorciou. É muito bom dizer que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É muito bom, né, irmãos? E será que é assim? Deus odeia o divórcio e repudia aquele que age com violência com o cônjuge, abandonando. Para Deus, o divórcio é como cobrir de violência as suas vestes, como disse o versículo aqui, 16. Porque o Senhor Deus de Israel disse que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, aquele que abandonou sua esposa. De fato,
Toda vítima do divórcio é violentada psicologicamente. O divórcio não é algo de só menos para Deus. E numa época em que o divórcio bombeia, precisamos inclinar os ouvidos, irmãos, à palavra de Deus. Amém? Amém. Eu quero concluir dizendo, em primeiro lugar, que o povo de Deus, aliançado com Deus, não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. Você que é solteiro, quer casar, case-se, não é pecado. Mas não faça aliança com ninguém que não seja do povo de Deus. Procure um crente. Se não tem um crente nessa igreja que você queira casar, procure um crente de outra igreja. Eu acho engraçado que Hernando Dias Lopes ainda diz assim: se você for casar, case com um crente. E ainda vá lá conversar com o pastor para ver se aquela pessoa é crente mesmo. Veja que coisa séria. Ainda vá lá saber se ele é crente mesmo. Segundo lugar, o clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus do que as orações daqueles que ferem. As lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus do que as ofertas daqueles que oprimem. Veja que coisa forte. Aqui está dizendo que Deus está mais atento àqueles que ficaram abandonados do que a oferta daqueles que abandonaram suas esposas, suas casas. Terceiro lugar, Deus é a testemunha de toda cerimônia de casamento e também será a testemunha de toda violação desses votos. Assim como Deus foi testemunha do seu casamento, quando você fere esse casamento, quando você abandona esse casamento, Deus também é testemunha. Em quarto e última aplicação aqui, conclusão, o pecado do divórcio é uma coisa abominável que Deus odeia. Que Deus abençoe cada casamento nesta noite, cada lar. E você que é solteiro, que apareça uma mulher de Deus. E você que é mulher, um homem de Deus, porque não pode ser mulher, um homem de Deus também, para que você possa casar no Senhor, fazer as coisas conforme a vontade de Deus e aguardar as bênçãos do Senhor para a sua vida. Eu quero louvar, já faltam 3 minutos para as 9 e vamos celebrar a ceia, mas eu quero louvar a casa de bênção da minha esposa. João Vitor, venha para cá também. Eu quero que nesse momento você louvasse ao Senhor. Se você estiver com alguém aí da sua família, você ficasse em pé, se aproximasse aí da sua família. Meu pai vem para cá louvar com a gente. Vem para cá louvar com a gente. Quer vir não? Você aí que está com sua família, fique de pé, fique pertinho aí da sua família. Se for um casal, pega aí na mão da esposa, do marido. Louve ao Senhor. Silvana que está com seu filho aí, louve ao Senhor. João Paulo, nesse momento, ore também para a sua família, ore por eles. E cada um de nós façamos isso nessa noite. E ore por eles. Vamos louvar, Lulu? Foi porque o assunto foi casamento, Raul ficou nervoso.
Mas você vai encontrar ela, Raul. Quem sabe ela não está aqui, né, Raul? Casa de bênção. Não fique mais nervoso, não. Glória a Deus. Nesse mês vamos trabalhar assuntos para a família. Então aproveite esse momento, ore com sua família. Eu quero que nesse momento você ore pelos casais, pelos casamentos, ore pela nossa cidade. Deus venha abençoar cada lado. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Minha casa será um pedaço do céu. Nele estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida Como um lugar de milagres, como um lugar de milagres e oração. Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos orar, Senhor, por todas as famílias, pelas famílias, ó Senhor, que nesta noite foi lindo, ó Senhor, que as famílias estão em perigo, ó Senhor. Ó Senhor, temos visto muitos divórcios, temos visto, Senhor, o crescimento de separações, de brigas, ó Senhor, nos lares. Ó Senhor, crianças, ó Pai, sofrendo, filhos sofrendo. Ó Senhor, casamentos precisando do Senhor, casamentos precisando ser restaurados. Ó Senhor, e como diz a tua palavra, se o Senhor não edificar a casa, irmão, será todo o nosso sacrifício, Senhor. E peço, Senhor, pela casa, Senhor, da nossa irmã Silvânia. E peço, Senhor, pela casa do nosso irmão João Paulo. E peço, Senhor, pela minha casa. E peço, Senhor, pela vida do meu pai. Ó Senhor, se ele ainda for viver, Senhor, essa questão de um novo casamento, que o Senhor abençoe, Senhor. Que possa ser uma pessoa que te sirva, Senhor, para que os dois possam servir ao Senhor juntos. Que peço pelos jovens, ó Senhor, e adolescentes da nossa igreja, que quando chegarem esses dias, ó Pai, sejam pessoas enviadas pelo Senhor. Que eles não se deixem, ó Pai, serem levados pelos seus corações que são enganados, ó Pai. Porque muitos também têm abandonado até a igreja, Senhor, para viverem seus amores carnais, seus prazeres pecaminosos, onde o Senhor nunca aprova, Senhor. Ó Senhor, o Senhor tem tuas leis, o Senhor tem seus mandamentos. E aqueles que crerem no Senhor, a tua palavra diz que guardar os mandamentos. Abençoa, Senhor, o casamento da irmã Bela. Abençoa, Senhor, o casamento do irmão Marivaldo. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Mazé, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Alzilene. Abençoa, Senhor, Larissa. Abençoa, Senhor, aqueles irmãos que não puderam vir nesta noite. E pedimos por cada família, Senhor, que representa essa igreja. E pedimos, ó Pai, por cada família da cidade de Museu. Que talvez nesse momento, Senhor, estejam brigados, estejam abandonando suas casas. E pedimos pelos filhos que têm sofrido, Senhor, com a separação dos pais. E pedimos, ó Pai, pelas pessoas que têm ido, Senhor, ao altar e têm levado isso apenas como uma aventura, Senhor. Que elas venham entender que o Senhor é testemunha do casamento. E que o Senhor é testemunha também na hora do divórcio. Entregamos essas famílias em tuas mãos, Senhor. Tira toda a mágoa. Tira, Senhor. Nos ajuda na comunicação. Nos ajuda no investimento na nossa casa. Nos ajuda nos nossos olhos.
diabo e Satanás caia por terra em nome de Jesus. Peço, Senhor, cada família, por relacionamentos entre pais e filhos, entre marido e mulher. Te peço, Senhor, por aqueles que estão em adultério, Senhor, que venham abandonar esse pecado. Te peço por aqueles que deixaram suas casas, que venham voltar, Senhor, para as suas casas. É assim que eu te oro, te peço.